Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação de massa e aqueles que se encontram no plenário. Eu ouvi com bastante atenção o pronunciamento do vereador Moisés Rossi e eu, particularmente, acredito que nós temos que fazer todas as discussões necessárias em relação ao Fundo de Tratamento de Esgoto. Nós também precisamos tomar muito cuidado, e o vereador falou sobre a questão de falências. É muito difícil, de fato, receber recursos de empresas que entram em falência. Um exemplo é a Jax. A Jax era uma grande devedora do município, devia impostos, diretos e indiretos, e entrou num processo falimentar, não pagou os funcionários e também não recolheu aos cofres do município aquilo que ela devia. E a população de Bauru também tem que começar a discutir essa questão do fundo. O fundo de tratamento de esgoto não é um fundo que vai ser cobrado por um período e depois daquele período se encerra o procedimento. Qualquer um que se debruçar a estudar as estações de tratamento de esgoto e os impactos diretos e indiretos, verá que isso tem um custo de manutenção depois que essas empresas são instaladas, né? E nós vamos ter que discutir o que fazer, né, para manter essa estação funcionando e cumprindo as mínimas obrigações que ela deve cumprir em relação ao que se propôs a fazer e o que o próprio município também não conseguiu cumprir os prazos, como tantos outros procedimentos e projetos que a gente deveria já estar aplicando aqui na cidade de Bauru. Um fator recorrente também na cidade, e isso tem sido tratado aqui nessa tribuna, é com relação a desperdício de recursos, né? Eu gostaria que a TV Câmara passasse uma matéria que nós fizemos e que é referente à Secretaria da Cultura. Essas instalações são da antiga FEPASA. Era aqui que funcionava o Centro de Controle e Armazéns da Ferrovia Paulista S.A. Todo esse complexo, construído com recursos públicos, foi passado pela União para o patrimônio da Prefeitura de Bauru. O objetivo é a instalação do futuro Museu da Imagem e do Som na cidade. No projeto, o complexo seria integrado ao Museu Ferroviário e o percurso entre esses dois locais seria feito pelo trem Maria Fumaça. Para fazer reformas no local, o deputado federal Vicentinho, do PT, apresentou emenda orçamentária com a liberação de cerca de R$900 mil para a recuperação física deste complexo, assim como da estação de Tibiriçá. Mas a elaboração do projeto da reforma foi conturbado e demorou pelo menos 6 anos para sair do papel. Depois dessa etapa, foi feita a licitação pela Prefeitura e a vencedora foi a empresa Valp Engenharia de Bauru. A contratada atualmente está recuperando o telhado que havia sido retirado do prédio sem autorização da Secretaria Municipal de Obras. Com a recuperação, a Secretaria de Obras terá de concluir a reforma física dessas instalações. Somente depois disso é que poderá ser viabilizado o funcionamento na cidade do Museu da Imagem e do Som. Esse é um pequeno exemplo de que ter recursos e ter dinheiro não é uma condição sine qua non para que se faça e se desenvolva bons projetos. Esse projeto do Museu da Imagem e do Som, os recursos vieram há mais de 6 anos. E eles tinham um objetivo, era recuperar a estação ferroviária de Tibiriçá, recuperar esse patrimônio que foi cedido pela União, para que entre Tibiriçá e esse patrimônio que vai ser instalado o Museu da Imagem e do Som,
nós pudéssemos revigorar e implantar e aprofundar o desenvolvimento desse complexo de turismo através do trem, que é feito pela Maria Fumaça. Lamentavelmente, o primeiro projeto que foi realizado não foi um projeto de reforma, foi um projeto de restauro. E restauro é infinitamente mais caro do que reforma. E nesse interregno de tempo, houve basicamente a destruição da estação de Tibiriçá. Agora não será feita reforma lá. Para recuperar aquilo lá, nós teremos que construir uma estação nova lá em Tibiriçá, né? E que poderia ser um local de cultura, de atividades culturais, de prestação de serviço à comunidade. E aqui em Bauru, o acordo que foi feito com a empresa Valp é que a empresa Valp recupera o telhado e a Secretaria de Obras fica com a responsabilidade de fazer as reformas físicas. Mas foi feito um processo de licitação para isso, né? Nós, então, queremos entender qual será o custo dessa reforma física, se a Secretaria de Obras dispõe de recursos e material, inclusive material humano para fazê-lo, qual o tempo e qual o prazo. Porque a cada dia que passa, nós vamos perdendo oportunidades, né? E oportunidades não podem ser perdidas, como tem ocorrido aqui na cidade de Bauru. Então, nós fazemos esse registro, que nós consideramos importante, né, que a gente faça esse tipo de cobrança para que o Poder Executivo ande com mais agilidade. Outro assunto que vem trazendo muitas reclamações nos gabinetes se dá em relação à Endurbe e a forma como a Endurbe vem alterando o trajeto das linhas de ônibus. Na legislatura passada, a Endurbe executou e licitou um plano de estudo do sistema de transporte e trânsito aqui na cidade de Bauru. O custo desse estudo girou em torno de R$ 900 mil a R$ 1 milhão. E lá foram apresentadas várias situações e várias propostas de solução para o sistema de transporte urbano. É óbvio que contratar estudo, diagnóstico, é muito fácil. Você licita e paga. E uma empresa vem e faz o diagnóstico de acordo com aquilo que você quer ou que você almeja. Entretanto, para executar aquilo que o diagnóstico, o estudo manda, você primeiro tem que ter vontade política e tem que ter recurso para isso. A Endurbe e o município sistematicamente não trataram a questão do transporte na cidade de Bauru como um direito básico do cidadão e não trataram o transporte como responsabilidade de todos. O transporte em Bauru é tratado como responsabilidade do usuário. Por isso que ele é precário, caro e ruim. Não é tratado como algo mais amplo, de mobilidade pública e que interesse a todos. Nós estamos observando que, com esse processo de expansão desordenada da cidade, onde estão se criando as periferias das periferias, os ônibus eles estão sendo obrigados a percorrer distâncias maiores. Então, você percorre distâncias maiores, altera todos os horários comuns das pessoas que usam esse sistema, aumenta-se também os intervalos para que as pessoas possam ter acesso ao transporte e cada vez mais o transporte vai sendo precarizado. Por quê? Porque não é colocado no sistema nenhum ônibus novo. A quantidade de ônibus contratado, ela foi contratada para um determinado período, com um determinado número de ônibus, a cidade cresce, a cidade se expande de forma desordenada e não há como, né, o município dar conta dessa necessidade, que é uma necessidade fundamental da população. Por isso que eu insisto que nós devemos fazer um debate muito franco e sério sobre mobilidade urbana e sobre transporte público. Transporte público, ele não é responsabilidade do usuário. A permanecer tal situação, nós teremos, num curto espaço de tempo, a entrada de clandestinos, como se convencionou chamar, no sistema.
Porque a população precisa se movimentar, a população precisa andar, circular. Se o Estado, na figura do município, está se mostrando incapaz e ineficiente de atender essa demanda, as pessoas vão procurar ter acesso a esse serviço de outra forma. E isso é uma maneira, o clandestino é uma maneira que as pessoas encontram de poder fazer isso. E isso também traz, e trará, presidente, uma série de problemas para o município. Muito obrigado.